Vamos retomar os nossos estudos, né? Após essas 2 semanas sem aula, né? Oswaldo pediu para tocar aula hoje, que ele tem lá na Finlândia, ele tem uma atividade hoje e pediu para tocar para a semana que vem, mas na verdade eu pedi essa aula para ele porque de segunda a 8 é feriado de novo. Então, o conteúdo da gente ia atrasar. A gente não fez a atividade ainda, a nossa prova ainda, por causa disso. A gente só vai fazer depois de segunda-feira, entendeu? Que é justamente para ver se a gente tem o máximo de conteúdo para fazer essa atividade. Então, quando terminar a aula de segunda-feira, eu já vou imediatamente mandar para a Claudinha para ela organizar, para a gente marcar uma data para que vocês façam a nossa atividade desse bimestre. Tá certo, galera? Então, vamos lá, vamos retomar aqui, vamos concluir, na verdade, o nosso... Vamos tentar concluir de hoje para segunda o nosso conteúdo, né? A gente parou no último encontro nos conceitos iniciais de conjunção, na verdade, né? A gente vai começar a conjunção hoje. O início da semana passada, da última aula, foi só, na verdade, eu só citei esse conteúdo, tá bom? Então, hoje a gente dá conta dele. Quer dizer, a gente inicia ele para na segunda-feira a gente terminar, certo? Porque ele é um pouco extenso, né? Já que também tem interjeição ainda, fala interjeição. Então, vamos para cá, vamos trabalhar. Então, se liga aqui, galera. Ó. Preste atenção. O que é conjunção? Né? Trata-se, na verdade, de uma das classes gramaticais invariáveis, tá certo? Uma das classes gramaticais invariáveis, dentre aquelas 4, preposição, interjeição, conjunção e advérbio, tá certo? Então, conjunção é uma delas. Né? Tanto que diz aqui, a palavra invariável não sofre variação de gênero, número, enfim, tá? Que liga é uma palavra invariável que liga. Então, se ela liga, então ela é um conectivo. Tá certo? Trata-se de um conectivo, conector. Mesmo papel que a preposição apresenta, porém com uma diferença. Tá certo? A preposição ela junta subordinando os dois termos a ela. Aqui não. Tá certo? Os dois termos, cada um tem sua estrutura. Embora tenha uma situação em que essa conjunção ela participe de um processo de subordinação que uma oração vai ser dependente da outra oração, mas não dela, excepcionalmente, tá bom? Então, é a diferença que se tem da preposição. A conjunção ela não é exigida, a preposição é exigida, resultado de uma regência, tá certo? A conjunção, na verdade, ela representa uma adequação de uma informação para com a outra, tá certo? Então, ó, trata-se de uma palavra invariável que liga duas orações ou dois termos, tá certo? Né? Aqui abaixo diz, ó, duas orações, duas palavras de mesma função em uma oração. Tá vendo que há uma diferença da preposição? Duas orações ou duas palavras de mesma função em uma oração. Né? Duas orações, cada uma é oração, cada uma tem seu poder. Duas palavras tendo a mesma função, cada uma tem sua estrutura básica dentro daquela oração, certo? Então, elas sofrem uma classificação, né? Então, vamos só levar em consideração aqui como exemplo, ó. Observe a estrutura sintática destas orações. Tem aqui, ó. O leão repartiu a presa e a dividiu em 4 partes. Então, ó, o leão repartiu a presa, uma oração, dividiu em 4 partes uma segunda oração. Então, no meio delas, nós temos aqui, ó, a conjunção que estabelece essa comunicação. Tá bom? Então, é assim que elas se processam. O leão repartiu a presa. Eu poderia também, numa outra estrutura, se não utilizasse essa conjunção, eu podia dizer, o leão repartiu a presa, ponto, tá certo? O leão dividiu em 4 partes. Dividiu a presa em 4 partes. Entendeu? Poderia ser assim também, tá entendendo? Só que aí eu repetiria a presa e repetiria leão. Tá? Sem a necessidade de repetição aí. Então, para isso eu uso esse conectivo, já que foi o mesmo
o mesmo ser que praticou a ação, o mesmo ser que sofreu a ação, né? Então, eu não preciso repetir na oração seguinte se eu vou falar deles dois novamente. Tá certo? Então, o que, o que faz com que esse I ele funcione, na verdade, como um conectivo, né? Como um elemento de coesão. Então, é assim que se processa. Então, veja que duas orações foram unidas. Observe a estrutura sintática desta frase. Nós temos o sujeito, verbo transitivo direto, objeto direto, na primeira, né? Primeira oração. Né? Ó, primeira oração. A segunda oração nós temos, ó, objeto direto, verbo transitivo direto, adjunto adverbial. Ó. Segunda oração. Então, ó, objeto direto também está ali, ó, se vocês observarem. Tá bom? O objeto direto está ali, o verbo transitivo direto está ali, há um adjunto adverbial. O sujeito está aqui também oculto, ó. Sujeito oculto. Leão. Certo? Né? E o objeto direto está aqui, né? Ó, que refere-se à presa, né? Então, observa que se eu isolar cada uma delas, ó, o leão repartiu a presa. Ponto. Tem sentido completo. O leão a dividiu em 4 partes. Separei, também tem sentido completo. Então, observa que essa conjunção está ligando duas orações independentes sintaticamente, tá bom? Isso vai dizer muito mais para frente. Repare que cada uma das orações tem todos os termos sintáticos necessários para que faça sentido. Ou seja, se a gente isolar, como eu disse a vocês, cada uma tem sua informação, cada uma transmite seu sentido completo, tá bom? Então, ó, a palavra que as relaciona, o I, recebe o nome de conjunção coordenativa, ou mais conhecido como síndeto, tá? Conjunção coordenativa ou síndeto. É mais comum utilizarmos como síndeto. Vocês vão entender isso no segundo ano, porque a gente já viram isso no nono, quando a gente chama de oração coordenada sindética ou assindética, é por causa da presença ou da ausência dessa conjunção que é chamada de síndeto, tá? Observa agora outra construção, ó. As feras não sabiam que o leão era desonesto. Então, observa que eu tenho o sujeito, adjunto adverbial, verbo transitivo direto. E agora eu tenho o sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito. E tem a conjunção aqui no meio. Agora, vamos lá. Se eu disser, as feras não sabiam, eu transmito sentido completo? Não. Quem sabe, sabe alguma coisa. O que as feras não sabiam? Que o leão era desonesto. Então, toda essa oração aqui, ó, tem valor de objeto direto, como está escrito aí. Ó. Tem valor de objeto direto. De um verbo que está aqui, ó, do verbo saber, que faz parte da oração anterior, que faz parte desta oração. Ok? Então, a segunda oração ela funciona como um termo da primeira aqui agora. Lá não, lá cada um eu separava isoladamente, cada um tinha seu sentido completo. Aqui não, aqui a segunda oração funciona como o termo da primeira. Então, ó, note que o verbo da primeira oração é transitivo direto e, portanto, necessita de um complemento. Esse complemento é toda a segunda oração, tá vendo? Ó? É toda a segunda oração que funciona como objeto direto do verbo saber. Assim, existe uma dependência sintática, uma relação subordinada entre as orações. Certo? Então, ou seja, a segunda depende da primeira, tá bom? A primeira vocês vão ver lá na frente, que vai ser chamada de oração. Lá no segundo ano vocês vão ver, vai ser chamada de oração principal. E a segunda oração vai ser chamada de oração subordinada. Tá certo? A oração principal é a oração subordinada. A conjunção vai estar introduzindo essa subordinada. Então, a palavra que relaciona, que as relaciona, ou seja, o que, recebe o nome de conjunção subordinativa. Aqui ela não vai ter um outro nome, tá bom? Ela vai ser conjunção subordinativa, e a gente vai ver que essas subordinativas elas vão sofrer uma
classificação. Nesse caso, a gente vai chamar de conjunção subordinativa integrante e as outras a gente vai chamar de adverbiais e as circunstâncias que elas exercem, mas isso é matéria para mais para frente, certo? Então, conjunção, a gente já viu a diferença de conjunção subordinativa e conjunção coordenativa. A coordenativa liga dois termos ou duas orações independentes. A subordinativa, ela faz parte de uma subordinação, liga dois termos em que um é subordinado ao outro. O segundo é subordinado ao primeiro, ok? Assim concluímos. Que eu disse. Conjunções coordenativas ligam palavras e orações de mesmo valor sintático, ou seja, independentes, tá certo? E as conjunções subordinativas inserem uma oração na outra, estabelecendo entre elas uma relação de dependência sintática. Essa relação a gente vai chamar de interdependência. O que é essa interdependência? A principal não depende da subordinada, mas a subordinada depende da principal, certo? É isso. No segundo ano vocês vão ver isso com mais detalhes. As conjunções coordenativas. Vamos lá, ó. As conjunções coordenativas classificam-se em aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Essas conjunções coordenativas, ou seja, esses síndetos coordenativos, vou colocar aqui no masculino também. Esses síndetos coordenativos, tá certo? Eles apresentam circunstâncias, ideias, tá bom? Essas ideias estão apresentadas aqui, ó. Ideia de adição, né, que é aditiva. Ideia de oposição, que é adversativa, né? Ideia de alternância, que é alternativa. Ideia de conclusão, que é conclusiva. E ideia de explicação ou justificativa, né? Para ser chamada de orações coordenadas ou conjunções explicativas, tá certo? Então, elas transmitem uma ideia, tá bom? Essa ideia é chamada de circunstância, e as circunstâncias que elas possam expressar estão aí, tá certo? Todas elas ligam dois termos ou duas orações e estabelecem entre esses termos ou orações um tipo de relação. Esse tipo de relação está aqui, ó. Tá certo? Vejam no quadro a seguir quais são essas relações e as principais conjunções coordenativas, tá bom? Eu já as apresentei aqui, ó. Certo? Mas vamos para cá, ó. A relação, as aditivas, estabelecem uma relação de adição, de soma, certo? As principais conjunções são essas, ó. E, nem, né? Esse nem tem o mesmo valor de e não, tá certo? Por exemplo, telefonei para ele e já dei o seu recado. Então, observa que esse i, ele atribui uma ideia de adição. Como é que eu percebo essa ideia de adição nesse contexto? Ó, telefonei para ele. Além disso, eu fiz o quê? Além de telefonar, o que foi feito? Já dei o seu recado. Então, veja aqui, ó, além de, então eu fiz algo a mais. Eu somei uma informação à outra. Tá certo? Sendo assim, nós temos aqui o que chamamos de ideia de adição, tá certo? As adversativas estabelecem uma relação de oposição, de contraste, de contradição de ideias, tá certo? As conjunções são, as principais são, existem outras, viu, gente? Mas as principais são mas, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto, tá certo? Todas essas são conjunções adversativas. Em qualquer construção você pode colocar elas, ó. Gostaria de ir à festa, porém, estou doente. Gostaria de ir à festa, no entanto, estou doente. Gostaria de ir à festa, contudo, estou doente. Cabe qualquer uma delas, tá? Se você tem um controle maior sobre o mas e sobre o porém, use esses dois que é mais conhecido, tá bom? Então, ó, gostaria de ir à festa, uma informação. Estou doente, uma segunda informação. Então, aqui há uma diferença entre as duas informações. Tá certo? Há uma diferença. Essa diferença representa uma oposição, uma contradição de ideias. Eu gostaria de ir à festa, então isso é algo positivo. Estou doente. Vou ou não vou? Tá? Então, esse mas, ele tem um papel opositor. Então, tem aqui o poder da
adversidade. O detalhe aqui é o seguinte, essa conjunção mas. Essa conjunção mas, ela tem um poder muito grande na produção de texto do Enem, na argumentação. Por ela representar um contrassenso, ou seja, uma oposição de ideias, ela nega a informação anterior, valorizando a segunda informação. Então, se você quer dar ênfase a uma ideia que é contrária à outra, então você precisa colocar essa que você vai enfatizar depois da conjunção. Se eu dissesse, Ana é feia, mas é inteligente. Importa o fato de ser Ana ser... Dentro dessa informação, importa o fato de Ana ser feia? Não. O que importa é que ela é inteligente. Certo? Se fosse o inverso, se eu dissesse, Ana é inteligente. Ana não é inteligente, mas é linda. Importa o fato dela ser inteligente? Não. O que importa é o fato de ser linda, por exemplo. Então, observe que ela nega totalmente a informação anterior em detrimento da segunda informação. Há uma supervalorização com o uso desse mas, tá certo? Por isso a ideia da diversidade, a ideia do contraponto, tá bom? Então, lembra que numa produção de texto do Enem, por exemplo, contrassenso ou contraponto, que os professores gostam muito de usar esses termos, tá certo? Ele tem um valor enorme na argumentação justamente por isso, porque ele tem o poder de negar uma informação anterior valorizando essa segunda informação, certo? As alternativas, como o próprio nome diz, da ideia de alternância, tá certo? Indica uma separação ou exclusão, né? Tem o poder de incluir ou excluir em determinadas situações. Principais conjunções ou, ora, já, quer, tá certo? Então, ó, ora estuda piano, ora estuda flauta. Então, duas opções, duas alternativas, né? Estuda ou trabalha, duas opções, né? Essas opções aí, uma exclui a outra, né? Estuda ou trabalha. Então, aí é excludente, tá bom? Brasil ou Argentina amam futebol. Aí não é excludente, é inclusivo, tá? Mas é alternativo. Brasil ou Argentina gostam de futebol. Beleza. Tá certo? Então, ela tem esse poder. O fato é que, ao ser alternativo, ele indica alternância, né? Ou, apresenta duas ou mais possibilidades para que a gente trate isso como até numa situação em que a gente possa escolher, a gente tenha duas opções, tá certo? Embora algumas situações, em algumas situações, essas opções, a opção escolhida, ela acaba excluindo a outra, né? Por exemplo, se eu dissesse Flamengo ou Palmeiras será campeão. Os dois não vão ser, tá? Um deles vai, tá bom? Então, João ou Pedro casará-se com Ana. Então, observa que o sujeito é composto, mas o verbo está no singular. Por quê? Porque não são os dois que vão casar. É um deles, tá bom? É isso. Então, vamos lá. As conclusivas, e aí vocês usam muito na conclusão, para introduzir a proposta de intervenção da produção de texto do Enem, tá certo? Você usa ou uma conjunção, como estas, perdão, tá? Ou uma estrutura conclusiva, como, por exemplo, por tudo isso mencionado, como alguns professores de redação eles costumam indicar estruturas como essas para os alunos iniciarem, na verdade, essas propostas de intervenção. Então, tanto faz eu usar por tudo isso mencionado como um logo, um por isso, um portanto, um pois, né, depois do verbo. A gente vai ver isso mais para frente. Então, observem vocês que o poder dessa palavra, o poder semântico dela é gigantesco. Ela tem um poder de ratificação, de confirmação da ideia anterior. Essa confirmação ela vem apresentando, na verdade, uma espécie de resultado, né? Uma espécie de resultado. Não um resultado de consequência, por exemplo, tá certo? É um resultado previsível, uma previsão, digamos assim. As árvores balançam, eu estou vendo pela janela, por exemplo, as árvores balançam. Qual a conclusão que eu chego?
Aqui eu chego, logo está ventando. Portanto, está ventando. Então, a conclusão que eu chego é essa. Tá certo? Então, é uma constatação. Eu disse uma ratificação, mas, na verdade, é uma constatação. Conclusão. Né? Constata-se aquilo da informação anterior. A proposta de intervenção de uma redação do Enem, por exemplo, é a apresentação de uma solução para um problema que você já identificou, já polemizou, já discutiu. Então, você está, na verdade, digamos assim, confirmando que há aquele problema e que precisa e apresentando quem de fato vai apresentar essa solução, quem de fato vai solucionar. Tá bom? Então, por isso que é preciso utilizar, na verdade, essas construções, né? essas conjunções, na verdade, que tenham esse valor de conclusão, tá certo? Não estudou com disciplina. Beleza. Se não estudou com disciplina, qual é o resultado disso? Não será aprovado. Né? Então, por isso que ele diz, portanto, provavelmente será aprovado. Então, ó, a frase aqui está, inclusive, equivocada, a gente deveria tirar o provavelmente. Então, ó, portanto, não será aprovado, ok? Ou deixa o provavelmente, coloca só um não. Né? Provavelmente não será aprovado. Então, é isso, galera. Tá vendo aí? Ó? Não estudou com disciplina. Qual a conclusão? Aí, ó, o que vem depois é só uma confirmação daquele resultado, do que vai acontecer, da consequência. Uma confirmação da consequência. Então, ó, não estudou com disciplina, portanto, provavelmente não será aprovado. Ok? Então, trata-se, na verdade, de uma conclusão. Ok? E, por fim, deixa eu ver se tem a explicação. Não tem explicação, mas eu vou colocar aqui depois, tá? Sobre os depois. As explicativas, como o próprio nome diz, indicam uma explicação ou uma justificativa, tá certo? As principais conjunções são que, porque, porquanto e pois. Destacar aqui o pois, que eu vou falar dele em seguida, tá? Vamos embora, pois já é tarde. Então, vamos embora porque já é tarde. Vamos embora que já é tarde, tá certo? Vamos embora porquanto já é tarde. Todas elas cabem aí. A que soa menos agradável, na verdade, é o porquanto, né? Mas cabe aí também, Então, o pois aqui acaba sendo uma justificativa, tá certo? Justificativa do fato anterior, ou seja, vamos embora. Por quê? Já é tarde, tá? O que vem depois é uma justificativa do que veio antes, tá bom? Então, tem esse valor, tem esse poder. Quanto à questão do pois, vou colocar aqui o seguinte, preste atenção. Eita. A conjunção pois pode assumir dois papéis. Dois papéis. Quais são? Ela pode ser conclusiva e pode ser explicativa. Ela é conclusiva se aparecer depois do verbo da oração que ela introduz.
ela vai ser explicativa se aparecer antes do verbo que a introduz, tá certo? Então, ó, ela pode ser conclusiva ou ela pode ser explicativa. Ela é explicativa se aparece antes do verbo, como aqui, ó, ela apareceu antes do verbo, antes da forma verbal é, forma verbal do verbo ser, tá certo? Vê que ela apareceu antes, por isso é explicativa. E ela poderia aparecer depois do verbo, se aparecesse era conclusiva. Para ser conclusiva, ela precisava ser assim, ó. Explicativa você já viu ali, ó. Conclusiva ela seria assim, ó. Usar as árvores, usar o tempo, a frase que eu usei aqui, ó. Balançam, ponto e vírgula, está, pois, está, pois, ventando. Então, ó, nesse caso aqui, observem vocês que, ó, o pois aparece depois do verbo. Tá vendo, ó? Forma verbal tá aqui, ó. Verbo, pois, após a forma verbal. Após a forma verbal. Portanto, pois aqui é conclusivo. Ok? É conclusivo, certo? Se nessa mesma estrutura as árvores balançam, pois está ventando, se o pois se coloca antes do verbo, vai ser explicativo, entendeu? Embora a gente ache que seja conclusivo, vai continuar sendo explicativa. Ou vai gerar uma incoerência. Vai gerar incoerência e a gente precisa do lugar, usar no lugar um logo, um portanto, um enfim, tá entendendo? Ou uma estrutura dessa forma. O fato é que, se o pois ele for explicado, ele for conclusivo, ele precisa, tá certo? Ele precisa aparecer dentre vírgulas, viu, gente? Só detalhando aqui, ele precisa estar assim, ó, ok? Dentre vírgulas, sempre, certo? Se ele for conclusivo, ele vai estar sempre dentre vírgulas, sempre, tá bom? E sempre depois do verbo. Isso é fato. Ok, galera? Então é isso. As conjunções coordenativas, elas têm esse papel, têm esse poder, tá certo? As subordinativas já passam a ter uma outra função, enquanto que as coordenativas ligam elementos independentes. Agora, eles são independentes, mas um apresenta circunstância para o outro, uma circunstância de adição, de adversidade, de alternância, de conclusão, de explicação. As subordinativas, elas ligam duas orações, né? E o foco aqui é oração, ó. Ligam duas orações, sendo uma a principal, aquilo que eu disse a vocês lá, ó, a principal, e a outra a subordinada, a dependente. A principal não depende da subordinada, mas a subordinada depende da principal. E aí é a isso que a gente dá o nome de interdependência, tá? De modo que a subordinada completa, ó, sintaticamente a principal. Nas coordenadas, elas têm sua estrutura sintática independente. Aqui uma completa a outra. Eu acho, por exemplo, ó, eu acho a oração principal. Quem acha, acha algo. Então, a subordinada completou o sentido da principal. Então, chamamos isso de subordinação, tá certo? E esta conjunção que a introduz vai ser chamada de conjunção subordinativa, ok? Conjunção subordinativa.
As conjunções subordinativas, elas compreendem dois grupos. Podem ser as integrantes e as adverbiais, tá? As integrantes são que e se, certo? As integrantes são que e se, ok? Quando serve para introduzir orações que funcionam como sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo, complemento nominal ou aposto da oração principal. Ou seja, a gente aprende lá no fundamental sobre orações subordinadas substantivas. As conjunções integrantes introduzem orações substantivas. As substantivas que representam o sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo, complemento nominal, ou aposto da oração principal. Aqui está o oposto, viu, gente? Aposto, viu? Ou aposto da oração principal. Tá certo? Vão funcionar dessa forma. O fato é que elas sempre complementam a oração principal. Ó. Desejo. Quem deseja, deseja algo. Ó. Tá vendo? Ó? Então, o que acaba sendo o que chamamos de conjunção integrante. São assim chamadas, ó, conjunção integrante, porque elas introduzem o complemento da oração principal. Eu vou usar assim, tá certo? Elas introduzem o complemento da principal. Introduzem a integração da principal. Simples. Se uma oração principal não transmite sentido completo, a subordinada vem completar o seu sentido. Aquele que introduz essa oração é conjunção integrante. Tá certo? Porque vem integrar a oração principal. Tá certo? As adverbiais, sim, aí outra coisa, elas são desprovidas de circunstâncias, essas integrantes. Elas não têm sentido nenhum. Elas só estão ali para estabelecer a boa comunicação, para mostrar que é uma integração, que falta um complemento. E ela introduz esse complemento, ela inicia esse complemento. Certo? As adverbiais iniciam orações que exprimem circunstância adverbial, ou seja, tem o mesmo valor de advérbio, negação, afirmação, tempo, tá bom? É diferente, é interpretativo, você compreende, quando ela aparece ali, você já sabe a ideia, certo? Então, ó, exprime uma circunstância adverbial relacionada ao enunciado da oração principal. Por exemplo, o café já estava pronto. Observa que aquela tem sentido completo, a outra não vai integrar o seu sentido. Ela tem um valor acessório aqui agora. O café já estava pronto quando ela chegou do trabalho. Então, quando ela chegou do trabalho, remete ao quê? Remete a uma ideia de tempo, tá certo? Relacionada à informação da oração principal, ok? Então, remete a tempo, ideia de tempo. Então, essa oração vai se chamar de oração temporal depois. Assim como a conjunção quando, vai ser chamada de conjunção subordinativa temporal. Ok, galera? Então, as conjunções subordinativas adverbiais, elas classificam-se em, ó, causais, comparativas, concessivas, condicionais, conformativas, consecutivas, finais, proporcionais e temporais. Tá certo? Então, elas têm esse valor. Todas elas iniciam orações que exprimem uma circunstância adverbial em relação ao fato expresso na oração principal. Veja o quadro a seguir. Veja no quadro a seguir quais são essas circunstâncias e as principais conjunções subordinativas adverbiais. Então, o que eu digo para vocês aqui? Elas introduzem essas circunstâncias. Então, elas já fazem parte destas circunstâncias. Tanto que as próprias conjunções já te dão um norte, já te dão uma ideia do que representa essas circunstâncias, tá bom? E a gente, na próxima aula, a gente vai tratar de cada uma delas, tá aqui, tá certo? Eu vou encerrar por aqui, porque são no mínimo 9 circunstâncias, e aí não dá tempo a gente terminar hoje, tá bom? Então, por hoje eu finalizo por aqui, dia 23/10, máximo. Ó, galera, segunda-feira, está bem adiantado aqui essa parte. Na segunda-feira, a gente conclui, tá bom? Conjunções e interjeição. Interjeição é muito rápido. Em menos de 10 minutos, a gente conclui interjeição, porque é uma classe gramatical que trabalha só com a perspectiva de representar sensação física e emoções. É bem simples de se compreender, tá certo? Então, na segunda, a gente conclui. Quando for na própria segunda-feira, eu já marco com vocês o dia que vocês farão, o dia e o horário que vocês farão a atividade desse bimestre, tá certo? Então, galera, é isso. Fiquem com Deus aí. Até o nosso próximo encontro, tá certo? Se cuidem aí, que o vírus ainda está perturbando o juízo do povo.
Então, fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro, tá bom? Ok, galera? Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer apreensão que tiverem nos seus estudos diários aí em casa, podem me perturbar aí no WhatsApp ou no privado ou no grupo me marcando, entendeu? As atividades que tiverem para mandar, pelo amor de Deus, não mandem pelo WhatsApp. Tem gente me mandando atividade de madrugada no WhatsApp. Manda por e-mail, gente, tá bom? Não foi de um de vocês aqui desta turma, mas mandem por aquele e-mail que eu expus para vocês, tá certo? Se não tiverem e-mail, me peçam que eu passarei. Tchau, gente. Fiquem com Deus, se cuidem. Até segunda-feira.